Terminou agora há pouco a entrevista de Lula ao Jornal Nacional. Aqueles temas sensíveis ao Partido dos Trabalhadores foram todos questionados. Relação com ditaduras da América Latina, corrupção, crise econômica no governo Dilma, relação com a MST. Lula estava afiado, respondeu a todas as perguntas naquele tom típico do Jornal Nacional, de William Bonner e Renata Vasconcelos, inquisitório, tentando encantoar, tentando jogar contra as cordas o entrevistado. E olha, tenho a impressão que Lula se saiu muito bem. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje! Quinta-feira, sim, quinta-feira, dia 25 de agosto de 2022. Eu começo com toda a humildade do mundo pedindo para que você inscreva-se aqui no canal, meu filho. Minha filha, aproveite a oportunidade, clica aqui no sininho, ativa as notificações. É desse jeito, é dessa forma que o YouTube lhe avisa quando pinta vídeo novo por aqui e pinta muito vídeo novo por aqui, sim, claro. Quer ajudar o trampo, quer ajudar a fortalecer esse trabalho aqui no YouTube, jornalismo independente, contextualização de análise? Cara, por favor, clube de membros, a partir de três míseros, patéticos, módicos, cretinos reaisinhos, você me ajuda a manter esse trampo por aqui. Cara, é muito pouco pra você, representa muito pra mim e, claro, você tem acesso a lives exclusivas que somente os membros aqui do canal têm acesso. Então não vacile. Clube de membros na fita, por favor, faça como dezenas de pessoas que já são no clube de membros e me ajudam a manter esse trabalho por aqui. Bora começar, que temos muita coisa a dizer sobre a entrevista de hoje. Vocês sabem, logo depois da entrevista do Bolsonaro na segunda-feira eu gravei um vídeo, coloquei aqui no canal. Depois da entrevista do Ciro eu escrevi um artigo e coloquei lá no meu blog. O link tá aqui na descrição do vídeo, depois você clica lá e assista. Ops, leia. E hoje terminou a entrevista do Lula, estou gravando aqui o vídeo. O tom do Jornal Nacional foi o mesmo. Só que as histórias dos candidatos é diferente. Bolsonaro tem um governo que estamos vivendo agora, o nosso passado ultra recente. Ciro Gomes não tem um governo presidencial, ele tem um governo na prefeitura de Fortaleza, no estado do Ceará, que tem uma distância histórica muito grande. Então ele vem de projetos, ele vem de ideias. E aqui nós temos um presidente que está há praticamente 12 anos fora da cadeira. Um ex-presidente que está praticamente há 12 anos fora da cadeira. Então, a abordagem do entrevistador muda conforme o contexto de cada um. Amanhã, em relação a Simone Tebet, pode ter certeza que vai ser muito diferente, porque a experiência administrativa dela é numa cidade do interior do Mato Grosso do Sul, que nós, à exceção, talvez, os moradores de Campo Grande, olhem lá, acompanharam de perto a Simone Tebet como gestora, como executiva. O Brasil, com todo respeito ao Mato Grosso do Sul, estado irmão aqui de Goiás, para quem não sabe, eu falo de Goiás, falo de Goiânia, trabalho com jornalismo aqui em Goiânia, Goiás. Mato Grosso do Sul, estado irmão de Goiás, no Centro-Oeste. A gente conheceu a Simone Tebet agora na CPI da pandemia, ou pouco antes. O pai dela não, o pai dela, o Tebet, todo mundo conhecia, tal, figura de peso no cenário político. Então, cada biografia coordena como será a abordagem tocada pelo Jornal Nacional. E eles chegam com os dois pés no peito. É típico do Jornal Nacional. Chegaram perguntando Lula sobre corrupção. Tenho a impressão que nada, não tem nenhuma pauta, nenhum assunto, que o Lula foi mais preparado do seu media training para falar do que corrupção. E convenhamos, ele saiu muito bem nas respostas. Tanto que eles não conseguiram botar, ele não ficou tenso, muito pelo contrário, parecia que ele estava confortável na cadeira, ele ria, ele estava tranquilo e tal. Veja você a diferença da própria linguagem corporal de Lula perante o que vimos em Bolsonaro na segunda-feira. É muito diferente, porque o Ciro, expliquei, a biografia do Ciro é outra coisa. Então é outro tipo de abordagem. Lula e Bolsonaro, até pelas posições na política nacional que ocuparam e por se destacarem hoje como candidatos favoritos, tem outro tipo de abordagem do próprio entrevistador. E Lula se saiu muito bem. Ele elencou os mecanismos de combate à corrupção criados durante o governo dos partidos trabalhadores, que, veja você, por uma usurpação da Lava Jato, foram usados contra o próprio PT. Uai, o Lula mentiu algum daqueles itens lá?
todos aqueles itens que ele colocou em relação ao combate da corrupção, a Lava Jato só existiu como existiu porque existiram as leis que o PT, os mecanismos de controle, os mecanismos de apuração, a indicação do nome do vencedor da lista tríplice no Ministério Público Federal para a Procuradoria-Geral da República. A Lava Jato só aconteceu como aconteceu porque teve o PT. É mentira do Lula? Não, não é. Por isso que o Lula, muito bem treinado, muito bem embasado, conseguiu distensionar o ambiente perante o Bonner e a Renata Vasconcelos. Quando ele coloca a ligação política da Lava Jato, como é que a Globo, que comprou a pauta lavajatista como comprou, e grande parte da imprensa brasileira comprou também. Seria sacanagem colocar só a Globo nessa lista. Como que vai fazer a defesa que não, sendo que a gente viu o que viu depois que o hacker colocou tudo que a gente viu na Vaza Jato? Depois que o Moro foi ser ministro Bolsonaro? Depois que o Moro hoje é candidato? Depois que o Dallagnol hoje é candidato? Uai, a Lava Jato não era política? Óbvio que era. Ou teve algum procurador que se filiou ao PT? O Moro foi ser ministro do Lula? Foi ser ministro da Dilma? Não, foi ser ministro do Bolsonaro. Um cargo político. Uai. Ficou difícil. Depois disso, depois que o Lula coloca essas cartas na mesa, fica muito difícil tocar adiante. A questão da independência da PGR, a independência da PF e a questão do sigilo foram jabs que Lula deu, não no Bonner e na Renata, mas sim no Bolsonaro. E também mais. Também na pauta do Jornal Nacional, que não abordou esses assuntos na entrevista com o Bolsonaro. Eles não falaram de rachadinha. Eles não falaram de sigilo de 100 anos. Ok, tocaram em muitos outros pontos espinhosos para Bolsonaro, até porque o que não falta no currículo de Bolsonaro é ponto espinhoso para você abordar numa entrevista, né? Então eles abordaram outros pontos, mas esse em particular não abordaram. O Lula fez questão de trazer. E ele partiu para cima, né? Naquela estratégia de comparar o que foi o combate à corrupção nos governos dos partidos trabalhadores, e Dilma inclusa nisso, que depois ele vai fazer um recorte, o meia-culpa das falhas econômicas do governo Dilma, das falhas políticas do governo Dilma. O Lula vai fazer isso lá adiante. Mas ele faz essa separação do que é o combate à corrupção no governo Bolsonaro e do que foi nos partidos trabalhadores. E, se você tiver honestidade intelectual para encarar o fato, teve muito mais autonomia das instituições lá do que agora. Ou não teve? Uai. Não tem nem comparação. Depois ele entra na questão dos prejuízos econômicos causados pela Lava Jato. E sim, aconteceram. Dá para combater a corrupção, porque o Lula falou lá, cara. Não tem como falar que não tá errado. A Samsung, um escândalo da Samsung na Coreia do Sul, derrubou o CEO, derrubou o presidente. Olha, e a Samsung continua aí vendendo celular. Eu tô gravando esse vídeo agora no celular Samsung. Continua aí, uma potência. Ganhando mercado da Apple no mundo todo. A Alemanha, a Siemens, lá, a Bayer, o Lula citou a Volks, tiveram escândalo de corrupção. As empresas quebraram? Pois é. O que aconteceu com a Odebrecht? O que aconteceu com a AES? Culpa de uma investigação que não puniu o CPF de quem roubou. E roubou. Mas puniu o CNPJ. Aí, quando falam que tem um vínculo com os Estados Unidos, com a questão do petróleo, do pré-sal e tal, olha, eu não gosto de conspiracionismo, não é meu viés, jornalismo. Mas eu penso, por quê? Por que esse cara ficava visitando, esse cara Sérgio Moro, ficava visitando tanto os Estados Unidos? Dallagnol? Que tipo de intercâmbio era esse que não passava pelo Ministério da Justiça que a lei coloca? Olha, não gosto de teoria da conspiração, não é meu viés, mas tem hora que você precisa falar assim, vai, velho, isso é meio estranho, né? Por que quebraram as empresas? Por que deram esse prejuízo todo? Sendo que em outros países do mundo você investiga a corrupção, você prende os corruptos, você prende os ladrões, e sim, existiu ladroagem, mas você não quebra as empresas. Lula falou disso, e eu concordo com a tese que ele esboçou. Depois a pergunta, a Renata vai falar da lista tríplice lá. Olha, o Ministério Público deve desculpas à sociedade brasileira, né? Porque o que foi Rodrigo Janot? Um cara que assumiu, que entrou armado no Supremo Tribunal Federal para dar um tiro na cara de um ministro. Um cara que assumiu, que trabalhava com frequência alcoolizado. Bom,
Se ele tem um problema de dependência química, que se trate. Não continue trabalhando. A verdade é que o Ministério Público ele precisa pedir desculpas para a sociedade por eleger pessoas, por colocar na lista tríplice, encabeçar a lista tríplice, pessoas que não tinham qualificação, que tem. E aí, Fernando Henrique não respeitou, Lula respeitou, Dilma respeitou, Temer não respeitou, respeitou a lista tríplice, mas não respeitou mais votado, e Bolsonaro não respeitou. Quem respeitou o Ministério Público na história aqui de Fernando Henrique para cá? Lula e Dilma, ou seja, o Partido dos Trabalhadores. Então, você vai falar ou não vai falar? Bom, eu acho que ele tá certo. Eu sou contra a lista tríplice, hoje. Por quê? Porque eu vi o que o Ministério Público fez. Eu vi o tipo de gente que eles elegem. Olha, você dá confiança pro seu filho. Seu filho traz confiança, você vai continuar dando confiança? Não. E não tô falando que o Ministério Público é filho do Executivo, porque não é. Agora, a cabeça, o PGR, Procurador-Geral da República, é de competência de quem coordena o Executivo nomear o Procurador-Geral da República. E aí, meu amigo, quem respeitou na história a democracia recente do Brasil foi o Partido dos Trabalhadores. Gosta ou não do fato. E aí, velho, é só história. Entramos na pauta da economia. Ali, Lula, ele até relaxou, subiu a calça, porque ali ele nadou de braçada, né? É o tema preferido de Lula e é o ponto fraco de Bolsonaro. Aí ele fez aquele discurso que todos nós conhecemos. Falou em relação a tudo que ele fez em relação à economia, ao desemprego. Volta àquela metáfora de pacificação do país por meio de sentar para tomar cerveja. O que as pessoas, o brasileiro médio compreende. É sentar com quem não gosta e achar um ponto comum tomando uma cerveja. Pode ser tomando um café. Pode ser jogando um baralho. É uma metáfora que as pessoas entendem. E eu tenho a impressão que o Lula comunicou bem em relação a isso. Ele fica muito mais à vontade quando o assunto é economia do que outras pautas. E aí, nessa hora, realmente o Lula, mesmo quando ele faz o meia-culpa em relação aos equívocos econômicos que ele reconhece da Dilma, e quando ele fala do rei morto, rei posto, porque quem é presidente é quem manda na política, ué. Por mais que ela fosse presidente, por causa da indicação do Lula, quem sentou na cadeira foi ela. Então, assim, o Lula estava muito bem treinado em relação a esses assuntos, e nesse aí foi a hora que ele nadou de braçada. Aí vem uma questão da composição política, né? Da relação com o Congresso, do mensalão do orçamento secreto, e novamente, né? Se a gente teve a compra de votos no governo Fernando Henrique por conta da reeleição, se a gente teve um mensalão no governo do Partido dos Trabalhadores, se a gente teve o Temer fatiando o poder todinho, entregando tudo para o Centrão para não cair naquele Joesley Day, nós tivemos orçamento secreto com o Bolsonaro. Qual que é o pior de todos? O orçamento secreto de Bolsonaro. De todas essas práticas de você trazer gente para dentro do seu governo. E quem tentou romper? Collor tentou. Dilma tentou. Deu no que deu. Por quê? A gente vota descasado. E aí o Lula tem essa consciência e falou. Se não votar um deputado alinhado ideologicamente, programaticamente com o presidente, vai dar nisso. E nós, enquanto povo, não votamos. A gente vota porque gosta do fulano para estadual, gosta do fulano para governador, gosta do fulano para senador, gosta do fulano para deputado federal, gosta do fulano para presidente. A gente não vota num partido só de cabo a rabo. Presidente é estadual, passando por governo de estado, senador e deputado federal. Não é a nossa prática. A gente tem uma lógica personalista do voto. E isso tem consequências na administração do país. Ou não teria? Claro que teria. E Lula foi explícito em relação a isso. Por fim, a gente entra na relação com o agro. Qual o papel do MST no seu governo? Uai, nenhum, né? Não teve antes. É uma força social que deve ser ouvida. Tal qual toda associação organizada, a sociedade tem que ter relação com o governo. Todo mundo, todo movimento social tem que ser ouvido pelo governo, que vai mediar as pressões que cada movimento exerce para achar qual que é o melhor caminho para o país. E eu acho que o Lula saiu bem, diferenciando. Talvez tenha dado uma escorregadinha aqui. Quando ele mistura todo o agro, mas ele corrige, ele fala que o agro de exportação não quer mesmo essa maloqueiragem institucional de Ricardo Salles e companhia e tudo mais. Mas eu tenho a impressão que Lula, no patamar que ele está lá, de 44% a 48%, variando conforme a pesquisa, se ele tiver somado 1 ou 2 pontos,
Principalmente ao citar com frequência o Alckmin. Toda hora voltando a citar Geraldo Alckmin. Por quê? Isso toca no interior de São Paulo, um terreno onde o bolsonarismo pode crescer. Ele reitera o compromisso e a vinculação conceitual, a afinidade que se gerou entre Lula e Alckmin. Acho que foi 4 vezes o Alckmin citado. Talvez mais até. Lula tá muito afiado. Amanhã começa a campanha. Na segunda-feira temos pesquisa IPEC. Vamos ver se essas entrevistas, se o início da campanha nas ruas e amanhã começa a campanha na TV e no rádio, né? Dia 26. Vamos ver se isso tem consequências nas pesquisas. Aguardemos. Tenho a impressão que no resultado final da sabatina de Lula, Ciro e Bolsonaro, Ciro saiu bem, conseguiu vender uma imagem de paz e amor, como escrevi no meu texto, está no meu blog, depois você leia. Bolsonaro não conseguiu tomar gol, mas não fez, o que para quem está em segundo lugar é muito ruim. E eu tenho a impressão que Lula fez gol. Eu tenho a impressão que Lula pode ter ganhado votos, pode ter conquistado pontos percentuais, mas isso só vai ser averiguado nas pesquisas da semana que vem. Aguardemos. Quero saber sua opinião, por favor. Comentário na fita. Diga-me aqui o que você pensa. Gostou, não gostou? Concorda comigo? Discorda? Que ponto discorda? Que ponto concorda? Por favor, comentário na fita. Eu quero ler sua opinião. E amanhã, depois da sabatina com a Simone Tebet, vai ter live aqui no canal, Morgue Costa Especial. Eu e Henrique Morgantini fazendo uma live, um balanço de todas as sabatinas, das 4. Bolsonaro, Ciro, Lula e Tebet. Amanhã às 9 da noite. Espero você aqui, certo? Amanhã, 9h15, perdão, porque terminou a live, terminou a entrevista 9h10, 9h15 a gente desce e começa a gravar, aqui fazer a live direto. Maravilha? Chegou até aqui é porque você curtiu o vídeo, né? Ficou longo é porque tinha muita coisa a dizer. Deixa seu like. Joinha esperto, joinha que fortalece, joinha que faz o vídeo chegar mais longe, por favor. Dê seu joinha. Quer fortalecer o trampo aqui no canal? Já falei do clube de membros, tem também o Valeu, aquela gorjetinha aqui embaixo, que o YouTube lhe possibilita. Pei, valeu, pô, manda aí um realzinho aí, colabora com o jornalista. E tem o Pix também, Pix. Mande seu Pix e fortaleça o trabalho do jornalista e youtuber precarizado do Brasil. Me ajude a manter esse trampo por aqui, meu filho. Por favor, minha filha. Rapaziada, ótima quinta-feira, restinho de quinta, né? Amanhã, como eu já disse, tem live às 9h15 da noite, avaliando, Morgue Costa Especial, avaliando todas as sabatinas e termino com aquele clássico, é nóis.